Olá, boa noite, seja bem-vindo à nossa segunda carta hoje, nesse dia tão especial, né, que é o Dia dos Pais. Então a gente vai começar nossa segunda carta hoje do livro. Eu quero falar só uma coisinha sobre o livro. O livro tá em falta, né, na Amazon, né? Então fiquei sabendo disso e aí quis compartilhar aqui, né? Mas para quem entrou no grupo depois, lembrando para aqueles que estão assistindo a gente tem um grupo de WhatsApp que está lá na bio, você pode entrar. Mas para quem entrou depois, a gente tem ele em PDF também, se quiserem, né? Para acompanhar, para ler de novo, para reler, né? Então, eu sou Vanessa Lazarotto e é uma honra ter vocês aqui. Vou passar a palavra aqui para minha companheira. Olá a todos, eu sou a Maristela, a Mari, e que faço a leitura do livro As Cartas de Cristo. Podemos iniciar? Sim. Então vamos lá, iniciando a segunda carta. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Eu sou o Cristo, enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará estas cartas. Haverá aqueles que receberão estas cartas com alegria, uma vez que as suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Agora continuarei minha autobiografia, do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito ao dar a você alguns detalhes biográficos de minha entrada na vida pública como mestre e curador é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcançarei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. É importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e os ritos tradicionais. Estes conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Nos evangelhos são frequentes as referências às minhas parábolas, que descrevem a realidade do reino dos céus, o reino de Deus. Seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado, porém em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem
ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei a pessoas à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo desta nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual privilegiado e iluminado que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade aprisionada em palavras aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. Queres comentar? Bem forte esse movimento quando ele traz, né? Que não foi compreendido o que ele quis dizer realmente, né? Porque isso é uma coisa que a gente já tem certeza, né? Lendo esse livro, só de ler a primeira carta, a gente já tem absoluta certeza que de alguma forma foi totalmente distorcido, né? Tudo que ele trouxe, né? Então, isso eu já imaginava antes dessa leitura até, né? E aí é muito forte porque ele fala que o quanto é necessário pessoas verdadeiras, né? Que falam a verdade e porque de alguma forma a humanidade está muito ainda, e é uma coisa que eu vejo também, que a humanidade ainda está muito presa a padrões, né, e escravizações, na verdade, né? Porque o que é um padrão, né? Um padrão é um ato de escravizar, né? Porque ali quando tu se emaranha, né, com esse padrão, você de alguma forma se torna escravo daquele padrão. E você acredita que aquele é o certo, né? Então vem muito forte, que é uma coisa que tem vindo muito para mim, do que é certo e do que é errado, né? Porque a gente julga todos os atos nossos e dos outros como certo e errado, sendo que tudo é como tem que ser, né? Tudo é como é, já foi, já aconteceu até, porque na verdade tudo que a gente julga já aconteceu, né? Não é uma coisa futura. Então, se aconteceu, não tem como mudar. E se aconteceu, era para acontecer daquela forma, né? Se a gente acreditar que nenhuma folha cai sem que, né, seja planejado pelo universo, por Deus Supremo, né, por tudo que há, né, acima de nós que seja, né? E aí entra cada um acredita naquilo que, né, que lhe convém também, porque aí é que tá, nada é errado e nada é certo. Tudo é como é, né? Então, eu acho que essa é a maior verdade que eu posso trazer nesse momento, né? Até para a gente poder começar a quebrar esses padrões, né?
E a gente é o nosso próprio professor e o nosso próprio analista, né? Porque por mais que a gente faça terapia, a gente é que pode perceber e analisar constantemente, diariamente, os nossos pensamentos e os nossos julgamentos entre certo e errado. Então, o que ele tá trazendo ali é que muitas pessoas como ele, né, precisam ainda vir à Terra, porque a humanidade ainda está muito presa, né, aprisionada a padrões, a julgamentos e tudo mais. Então, precisam compreender a verdade. Na hora que eu escutei isso, assim, né, é uma das minhas missões é falar a verdade, né? Doa quem doer, e eu sei que às vezes dói muito, né, quando eu trago uma verdade. Reconheço aquela dor ali na pessoa, honro ela, mas sei que, né, ninguém tem a cruz maior que pode carregar, né? Então, compreendo isso, né? E a visão sistêmica traz esse movimento de eu me colocar no meu lugar, que o meu lugar é falar a verdade. Então, a minha maior verdade hoje que eu posso trazer é isso. Não há nada certo e nem errado. Tudo é o que é. E arro. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística, uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensinos. Treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatadas nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempo presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone, como que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino do céu na terra. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versado nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação, rejeição, desejo, repulsão, assim como você. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam, tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles de que alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo,
em que estive na terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. Quando saí do deserto e pus os pés na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberante, feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai, para receber inspiração e determinação para superá-las. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão, ao invés de reagir com raiva. Como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento de que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até minha casa. Entretanto, alguns aldeões olharam com compaixão para o meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar caminhando. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai, vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sobre a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias e a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada, e a roupa. Ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente irreconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta. Olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvi-a correr para os fundos da casa, gritando: Mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo na porta. Escutei minha mãe resmungando irritada para si mesma. Enquanto corria para a porta, abriu-se de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento,
Ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada, ao dar-se conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde Jesus. Queres comentar? Eu quero comentar algumas coisas que, principalmente a primeira parte, e que ele fala sobre a Bíblia, né? Sobre esse movimento de a gente, de alguma forma, né? O ser humano acabou evoluindo tanto em tantos aspectos, né? E acabou ficando preso a limitações espirituais, né? Porque a Bíblia é isso, né? É o livro mais lido do mundo. E onde há um livro que tá lá, né? Há muitos e muitos anos, né? Atrás. Então, de certo modo, ele traz essa consciência, né? De que, tipo, por que vocês estão presos ainda a coisas, a uma sociedade, né? Que, ok, tinha as mesmas contradições, né? Mas, e aí vem um Novo Testamento, né? Que modifica tudo, né? E transgride tudo. E aí, e daí, de repente, do nada, ele pula e vai pro deserto. E aí traz também esse julgamento, né? Do quanto ainda estamos presos a julgamentos, né? Porque a gente hoje, igual lá naquela época, a gente hoje, né, 2024 anos, né, depois, seguimos com os mesmos padrões, né, de julgamento, né? Porque se a gente vê um homem nesse estado, né, a gente também vai ter esse julgamento. É uma coisa muito forte. Então, isso é um movimento que a gente precisa perceber a força que existe, as crenças limitantes que são gerais. Não é uma coisa, sabe? Não é uma pequena coisa. É uma grande coisa, é uma grande crença que domina a população, né? É uma grande energia cósmica, né? Que a gente criou, né? Na verdade, que foi plasmado, né? Se chama assim, e que ainda assim governa o ser humano há 2024 anos, né? Vamos dizer que é 2000 anos, né? Porque ele já tinha, acho que já tinha seus 24 anos. Então, quando ele vai no deserto, ou mais, né? Um pouquinho mais. E aí, o que acontece? Eu vejo muito isso, assim, né? E agora trazendo uma experiência pessoal minha, né? De como realmente quando a gente se coloca, né, nesse lugar de ultrapassar os nossos limites e doar a confiar e se entregar, né, nas mãos de Deus, né, ou, né, desse ser maior, do grande espírito, e aí vai, né, realmente é um processo muito incrível, porque a gente acaba saindo desse processo muito pior do que a gente entrou. Eu tô falando fisicamente falando, assim. É um desgaste energético, físico, assim, muito grande, né? E não só, claro, porque lá ele ficou sem comer, sem beber água e tal, né? Mas eu digo em todos os aspectos, né? Mesmo quando você vai para um movimento, né? Que nem eu acabei de ir agora no Retiro do Silêncio. Lá eu percebi o quanto a gente gasta energia duelando com nós mesmos, né? Eu acho que o maior gasto energético está correlacionado a duelar contigo mesmo, né? Foi isso que ele foi fazer lá, né? Então, e mesmo assim ele sentiu que ele foi amparado, protegido, né? E que estava tudo bem, né? E que para ele ter forças para chegar até em casa, Deus estava provendo, né, pessoas boas, tinha os julgadores, mas apareciam pessoas boas que davam um pedaço de pão e um vinho para ele continuar. Então a gente tem que lembrar também, né, Mari, essa questão da esperança, da coragem, né, de ultrapassar os nossos limites e acreditar que algo bom vai acontecer no final, né?
que existe uma mudança, né? E que tem pessoas que vão nos apoiar e tem aquelas que vão nos ressachar, né? Que vão nos julgar, que vão estar apontando o dedo, né? Eu acredito que ele, né, foi muito apontado, né? E ele ganhou esse lugar de tanto destaque, né? Por isso, assim, porque eu acho que nem Buda, nem Gandhi, nenhum desses grandes nomes que a gente já teve também foi tão apontado quanto ele, tão julgado quanto ele, né? Porque segundo aqui, né, nessa leitura, ele foi um ser muito revoltado, né? Diferente, por exemplo, de Buda, que era um príncipe, né? Que era uma pessoa, né? De um refinamento nas palavras e na maneira de se posicionar, né? Jesus foi um ser revoltado, né? Alguém que duelou contra, né? Então é totalmente diferente, né? Por exemplo, Gandhi, ou ele fala, tem um dito dele que ele fala: eu prefiro comer um pedaço de carne do que ficar discutindo do porquê eu não como carne, né? Então eles tiveram mais sabedoria no sentido de elegância, né? Nesses movimentos que eles fizeram. E Jesus não, né? Ele foi confrontante, né? Ele confrontou a tudo aquilo que ele acreditava que não era verdade e que não era aquilo que o grande pai desejava para os seus filhos, né? Então eu vejo que ele ganhou esse grande destaque, não que ele não mereça, né? Claro, ele merece, mas eu quero dizer que houve uma percussão tão grandiosa porque houve esses conflitos, né? De verdade. E é isso, mano. Tô falante hoje. É bom falas. Estendi minha mão para ela, dizendo: sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me? Imediatamente sua expressão mudou e levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, disse para minha irmã assustada, deixa de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu, ele é da família. Temos que cuidar dele. Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa de minha terrível situação. Então conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via pela janela. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato um Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados. Podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância, a satisfação de suas necessidades, porque agora eu podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada.
pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava, e ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isto. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isto a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar os sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés. Vai fazer ainda mais vergonha para esta casa? Ela começou a chorar e disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas que disse. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria um Messias com suas ideias estranhas? Só levará nosso povo a maior tormento do que nunca. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia a minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu poderia representar: a rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes tentadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante, mas ela ainda me chamava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção de meus irmãos dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez enquanto estiver por aqui eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar
seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para esta família. Apesar de toda a sua raiva, lhe agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que por trás de toda essa raiva ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou boas roupas novas. Agradeci por tudo o que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes havia escassez de alimento em casa. Recorrendo ao poder do Pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Comentários? Não, que forte, né? Quando a gente tem um propósito de trazer uma coisa nova, né? E eu vejo que hoje a gente está aqui passando por esse processo, né? Como ele passou lá atrás, não vamos se comparar, claro, né? Mas trazendo, né, para a atualidade o que ele vivenciou e o que a gente está vivendo também, né? Cada um de nós que busca estar no autoconhecimento, a gente é muito ressachado pela família, né, Mari? E aí muito Sim. julgado, muito debochado, muito primeiramente, assim, né? Eu vejo que todo mundo tem esse processo, né? Eu, graças a Deus, isso já passou, passa, um dia passa, um dia passa, posso dizer que passa, mas, e eu vejo também porque é uma estranheza, né? Todo esse movimento diferente, né? Para que quebrar algo que tá tão bom, né? Então ela traz, né? Você é uma desgraça porque na nossa família, porque sabe? Para que tu quer fazer tudo diferente, entendeu? De todo mundo, porque tu quer falar tudo diferente? Por que você não, né? Não é igual a todo mundo e tá tudo bem, né? E ele, o que se acredita de um Messias, né? Aquele que traz palavra de compaixão, de fé, de esperança, aquele que somente traz tranquilidade, calma, né? Olha que loucura isso, né? E aí vem ele, né? Cheio de revoltas internas e fazendo várias coisas, né? Porque quando ele fez isso tudo, ela tem muita revolta da peregrinação dele, né? De ele ter ido e em busca, né? De coisas que contradiziam, né? Esse Deus, né? Punidor, esse Deus malvado. Ele não conseguia acreditar naquilo e aí ele foi buscar, né, respostas, né? E ele não encontrou em livros, né? Como nós, né? Sempre estamos buscando, né? Em técnicas, em livros, em estudos, em cursos, mas realmente aonde ele encontrou, né? Foi quando ele ultrapassou os próprios limites físicos, né? E aí eu trago muito aquela frase que eu trouxe, né? A gente nunca sabe, né, até onde o ser humano pode chegar. É igual um saquinho de chá, né? A gente não sabe o que tem dentro, porque tu não enxerga nada. Somente quando tu coloca ele na água quente, é que é aí que tu vai entender realmente. E o ser humano, ele é assim também. A gente mesmo não se conhece, né? A gente não sabe nossos limites, entendeu? Né? A pessoa fala, não é possível ficar sem água, não é possível ficar sem comer. E é possível, gente. Eu já fiquei, então, tipo, é possível, entendeu? E aí é que tá, ele ficou 40 dias, né? E não morreu, né? Então, porque nós estamos muito vinculados, a gente vive para comer, e aí vem todos esses condicionamentos que a gente tem que beber 2 litros de água por dia,
mas não se sabe o porquê disso, né? Porque na verdade a gente gasta essa energia. Que quando você tá sentado no deserto, né? Lá, né? Conectado e tal, que tipo de gastos que você tem, né? Energético, somente de energias mesmo, não físicas, né? Só energético mesmo. Então, o físico, na verdade, ele não tá consumindo, né, energia, né? Então ele não precisa se alimentar, ele não precisa de água, ele não precisa, né, de todo esse movimento, né? Porque é umas contradições, né? Porque a gente acredita em várias coisas que não são verdades e desacredita em várias coisas que é possível. É muito engraçado esse processo, né? Porque se ele já ficou, muitas pessoas, né? Eu mesmo conheço pessoas que já ficaram 17 dias, não conheço ninguém que ficou 40, né? Mas dentro do caminho vermelho, as pessoas ficam 17 dias sem comer e sem beber, né? Então, né, que é o máximo, né? Porque tem o 3, 7, 9, 13 e 17. Então, é um processo também, né? Não é que é simplesmente, né? Mas que nem ele. Ele não, ele simplesmente se jogou e é isso. Se eu morrer lá, tá tudo bem também, né? Porque aí é esse propósito, né? Ultrapassar esse processo e perceber tudo isso. Então eu vejo que a nossa jornada de autoconhecimento tá muito correlacionada com a jornada de Jesus, né? Com a jornada desse Jesuá, né? Desse ser humano comum, né? Então trazendo, né? Porque ele é Cristo, porque ele é da energia crística, né? Mas ele foi Jesuá na Terra. Então, como Jesuá, ele como nós, né? Como nosso irmão, como um ser humano, ele passou por todos esses perrengues como a gente passa, né? Então, o quanto a gente precisa entender e compreender que isso tudo dentro do autoconhecimento é totalmente normal, né? Porque isso, para ver como a gente não evoluiu nada, né? Em 2000 anos, gente do céu. Quando eu estou escutando isso, estou pensando, gente, o que acontece, né? Vou rodar mais a minha baiana, vou falar mais verdade amanhã, ó, se preparem para a live, porque eu vou descer o sarrafo. Porque de alguma forma a gente tem que se movimentar, né? Que é isso? E aí eu vejo muito isso. Ele vem pro planeta Terra agora como padrinho, né? Então essa volta de Jesus agora é diferente, né? Porque ele vem governar, né, o nosso planeta, né? A nossa salvação, a nossa evolução, o nosso processo evolutivo. Então ele tá nesse comando agora de uma forma diferente, porque ele percebeu, não adianta eu ir lá descer igual a eles, porque as pessoas vão me ressachar e vão me tirar como louco, né? Como já aconteceu. Por quê? Porque realmente ele quer trazer algo que todos nós, de alguma forma, piora. Aí é que tá, né? A memória dele foi piorado 100 vezes mais num pai mais ainda carrasco. Porque ali, na morte, eu acho que vai chegar lá no livro, né? Mas já tô aqui dando um spoiler. Ali vem esse processo de que... Porque uma das maiores crenças que todas as pessoas têm é que se Jesus sofreu na cruz, como eu posso ser feliz, né? É a maior crença que existe da humanidade referente à dor, a sofrimento. É o que mais nos liga, né? E eu vejo que ele vem agora para quebrar isso, sabe? Ai, nossa, até me arrepiei. Ele vem agora para quebrar isso mesmo, sabe? Porque é uma coisa assim, a gente, é sério, deve fazer 7 anos que eu tô trabalhando isso. E todas as pessoas que eu já atendi nesses 7 anos, têm essa crença limitante referente ao sofrimento. O nosso maior vínculo ao sofrimento tá ali, né, depois dele, né, depois de Cristo, tá nesse processo. Então a humanidade hoje ela tá ali. Como eu posso ser feliz se Jesus sofreu na cruz? Né? Que direito eu tenho? E eu vejo muito isso, essa entrada dele, né, Mari, de ele vir agora para quebrar esses processos, entende? Porque a gente não se permite ser feliz porque ele não foi feliz, né? E aí foi usado isso contra nós mesmos, né? Seres humanos criaram isso
para nos colocar como escravos do sofrimento, né? Isso é muito triste, hein? E perceber que, mas olhar pelo lado positivo, que a gente está tendo a oportunidade de fazer diferente nessa era, né? Eu tô muito feliz, na verdade, né? Que a gente tá aí juntos nesse processo. Porque, e receber ele, assim, eu vejo que esse ano, assim, mudou muito a energia, né? Cósmica, assim. Por mais que a gente tá tendo os perrengues, os portais, os processos, as densidades vindo, tá totalmente diferente, né? Parece que tá muito mais leve, assim, do que o ano passado, os outros anos. O ano passado foi neutro, né? Que foi a transição, assim, né? Então foi mais neutro, mas foi pesado. E esse ano eu vejo que tem as baixas, né? Aqueles pesos, mas logo já sobe de novo. Tem os pesos, mas logo ele já sobe. Então eu vejo que ele tá fazendo um trabalho totalmente diferente. E eu acredito que a nossa missão maior aqui como refletentes, né? Porque reflitam, né? Ele traz isso lá no comecinho, né? Dessa segunda carta. Tipo, sabe? Esse é um livro, gente, para refletir sobre. Então é muito importante que a gente, não importa quanto tempo demorar, e essa foi uma proposta que eu fiz para Mari mesmo, né? Não importa quanto tempo demorar, se a gente tiver daqui 10 anos lá lendo, vamos estar de boa. Não, né? Acabou bem rapidinho a primeira, eu achei até. Então, assim, nem vai demorar tanto assim, mas tipo assim, mesmo assim, a gente precisa trazer essas reflexões e perceber sobre, trazendo um paralelo muito longe, né, de muita distância, mas que a gente está vivendo isso hoje nos nossos processos evolutivos, se desvinculando da Matrix, se desvinculando do geral, quebrando essas crenças, sendo taxado e retaxado pela nossa própria família, pelos nossos próprios amigos que não compreendem. E aí, hoje eu tenho já esse discernimento de trazer para vocês, não discutam sobre isso. Não falem, eles não vão compreender. Para mim não foi assim, mas hoje eu trago muito isso, de que não adianta falar sobre o assunto, sabe? É melhor você entrar na energia de falar algo banal com as pessoas do que você ficar tentando fazer com que a pessoa compreenda a sua nova visão de vida. Aí também eu trago isso como um respeito. Porque se eu quero que o outro me respeite, eu também tenho que respeitar ele. E se ele não despertou ainda, porque é uma escolha dele. Então, é uma coisa que eu venho trazendo, né, Mari? Há bastante tempo e fazendo isso. Amanhã até vou falar sobre isso também, que é muito importante. E aí é perceber que os nossos amigos, os nossos familiares, eles não têm a obrigação de seguir o mesmo padrão de pensamento que a gente. Se nós somos quebradores de padrões, né? Se nós somos aqueles que levantaram a mão e disseram, vamos quebrar tudo essa bagaça, né? Eu adoro fazer isso. Vamos rodar a baiana aqui, vamos mudar tudo isso, porque isso aqui, tá todo tanto tempo da mesma forma. E Jesus, quando ele veio, ele teve esse propósito maior, eu acredito. Sabe? Então eu vejo que hoje, né, de alguma forma, nós estamos trazendo essa energia crística de tirar e desfazer esse peso dessas crenças de sofrimento, de um Deus julgador, de um julgamento, de pagar os pecados, até mesmo kármico, né, gente? Porque a gente acredita tanto nos processos kármicos que a gente cria os nossos processos kármicos e a gente é que se coloca dentro desse karma. Não existe um Deus julgador, né? É muito forte isso. Que a gente é que cria tudo isso. A gente cria o nosso próprio umbral, a gente cria as nossas próprias dores, a gente cria os nossos próprios rancores, né? E a gente cria tudo isso. E a gente, quando sai daqui, passa dessa vida, vai pro nosso próprio umbral, e aí lá a gente fica, não, eu me comprometo a voltar e me curar com essa, com esse, com aquele outro e tal, porque eu tenho isso como dívida. É a gente que faz isso.
cada vez, gente, quanto mais eu me dedico a Vipassana, né, que é essa técnica de meditação que eu tô caminhando, mais eu tenho certeza, através do estudo da física quântica também, que se Deus, né, se o grande espírito, se a fonte criadora permitir, cada vez mais os seres humanos vão ter essa compreensão de que tudo isso é criado por você mesmo. Que não existe esse Deus punidor. Que se a fonte de criação é amor puro, incondicional, como pode haver lá nessa fonte? E, vou trazer esse aprendizado aqui, ó, que é uma coisa que mudou a minha vida. E é muito forte isso, porque não tem como, né, existir punição dentro do amor verdadeiro. Então, como pode um pai, né, uma fonte criadora, onde existe o amor incondicional, né, o amor da fonte sagrada criadora, como pode de lá vir esse julgamento todo, essa dor, esse sofrimento? Como que um pai aqui, nós que somos totalmente imperfeitos, vamos lá, e uma mãe, não desejamos isso para um filho? Imagina como que lá o grande criador, né, que conta a história do princípio da humanidade, conta, né, que veio o colibri dourado trazendo amor para cada coisa, né, que ele criou para nós, e que ele criou tudo isso aqui para a gente poder ter essa experiência, que ele fez cada detalhe, que ele construiu tudo isso com amor, com beleza, né, com delicadeza, e toda uma máquina perfeita para que e foi adaptando-se, né, essa máquina até chegar o momento que a gente veio lá dos povos das estrelas, né? Isso também é um debate aí da evolução do ser humano, né? Aquilo coisa. Vamos ficar com os povos que vieram da estrela. E aí o que acontece? Pensar que tudo isso ele fez daí para te punir? Não tem lógica, né? Dentro das histórias intraestelares, né? Já saindo um pouco aqui, já finalizando nosso movimento, acabou nossa leitura, diz que os povos, né, os seres tomaram a Terra, né, os seres negativos, vamos usar essas palavras, e aí eles começaram a implantar tudo isso na mente da gente. E eu acredito muito mais nessa história do que o Deus punidor, né? Eu acredito muito mais que seres, né, que são os reptilianos, né, que foram os reptilianos, que eles vieram e incluíram esse movimento na nossa vida. Então, é muito forte isso, né? Porque... o alarme vai extinguir pela situação. Então, desculpa, eu cancelei aqui o negócio. Então, perceber esse processo, né? E eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? Porque essa é a minha verdade, né? Mas uma das coisas mais importantes que eu vejo é que a gente também não pode acreditar em nada que está escrito e nada que o outro fala, né? Porque você precisa experimentar aquilo para saber se aquilo realmente é leve para você e você que faz sentido, né, para você ou não. Porque o que é verdade para mim pode ser que não seja verdade para você e que não faça sentido dentro das tuas crenças, né? Porque tudo isso é crenças também, né, gente? Então perceber também esse processo, né? O quanto que a gente tá nesse paralelo junto com Jesus nesse momento. E eu acho que é muito importante a gente refletir sobre o nosso caminho de autoconhecimento, sobre esse Deus punitivo, sobre as pessoas que estão à nossa volta, sobre os familiares, e a gente entender que
eu estou seguindo nesse caminho, né? Uma das frases que eu trago muito forte é que eu tô seguindo o meu caminho, o meu companheiro, os meus filhos, meus pais, meus irmãos, não precisam acreditar e nem sabe? Eu acho que eu preciso respeitar eles primeiro para depois ganhar o respeito deles. E quando eu respeito eles, ok, vocês acham que tudo é loucura e tá tudo certo, é loucura mesmo, né? E quem nunca, né? Pensou que realmente está louco nesse caminho. E aí, ok, é loucura mesmo. Eu respeito que vocês acreditem dessa forma, reverencio isso e realmente eu acredito também que é loucura, mas eu respeito isso. E eu deixo. E eu não vou ficar trazendo discussões, né? Uma coisa já que eu falei para Mari até, né? Que a família dela vem, o que que é essas coisas que tu tá fazendo e tal. E não é nada de importante, eu, né? Tô lá fazendo terapia e tá tudo certo. Pronto, entendeu? Não é nada de importante para eles mesmo. Isso é importante para você. É importante para mim. É a gente que tá nesse caminho, a gente que tá buscando. Quem tá buscando visualiza como importante, mas quem não está buscando acha tudo, né? É uma loucura. E realmente, se você olhar de fora, para um pouco e pensa, né? Se eu olhar de fora, eu mesmo às vezes fico pensando, nossa, gente, que loucura isso tudo, né? Às vezes, hoje eu até perguntei, né, pro Maurício, ai, tu acha que esse negócio aí, né, que eu tô fazendo vai dar certo, assim, não sei o que e tal? Ou tu acha que é muita loucura da minha cabeça? Porque às vezes eu paro para me perguntar, né? Será que realmente esse é o caminho? A gente, tudo na vida a gente está em dúvida, né? A todo momento. Porque sempre existe duas escolhas. E aí entra, mas aí é que a gente precisa trabalhar esse certo e errado, esse julgamento. E confiar que tudo aquilo que se apresenta, de alguma forma, vai me trazer um ensinamento. Ponto e basta. Né? Então eu aceito. E quando eu aceito, é leve. Né? Quando eu aceito, vou lá, vou fazer o meu melhor. Se não era para ser, ou se não for, sei que fiz o meu melhor. Ponto. Né? Aprendi muito, com certeza, com isso, né? Estou aprendendo muito. Por exemplo, estou trazendo, né, a escola como exemplo, né? Porque realmente, né, tô com bastante frio na barriga e que porque é muita coisa, muito investimento de tempo, dinheiro e tudo mais. E é uma coisa que eu não sei se vai dar certo ou não, né? Então existe uma incógnita, mas eu estou investindo, né? Que é esse caminho que se apresenta nesse momento. Então trazer esse movimento, que caminho é esse? Vamos fazer nossa meditação de caminho, de futuro e de aberturas. E hoje eu vou trazer o Pai, né? Essa energia, né? Do dia. E eu até trouxe uma frase lá, né? Que o Pai é o sucesso, que é o mundo. Então, vou convidar você a respirar fundo. Se centra. Busca, né, esse silenciar interno. Conecta com o teu coração. Não importa se o seu pai é vivo ou morto, se você se dá bem com ele ou não. Não importa. Ele é o pai certo para você. Então traga ele para sua frente. Sinta a energia dele, né? Olhando para esse homem que te deu a vida, com toda a reverência, com toda a reverência que pode existir dentro de você. Você nesse momento deixa toda a tua dor, todo o teu julgamento, todo e qualquer ressalva que você tenha para com esse ser humano tão imperfeito quanto você, e nesse instante, somente agora, você olha para ele como perfeição. Ele é perfeito para você. E você busca lá
no fundo do seu coração, uma reverência tão grandiosa, agradecendo Ele por estar vivo, tomando Ele, né, do jeito que Ele é, da forma que Ele é. Ele é o Pai certo para mim. Ele deu aquilo que eu mais... Ele te deu aquilo que você... que é o maior presente que pode existir, que é a vida. Sem Ele, você não estaria aqui. Sem esse homem totalmente imperfeito, você não estaria aqui. Então, enche teu corpo, as tuas energias, todos os teus corpos, todos os teus pensamentos, todo o teu sentimento de gratidão. Gratidão profunda pela vida que o Senhor me deu. E nesse momento, se for possível para você, pegue na mão dele, ele vem para o seu lado direito e você vê um caminho que te leva à luz, o brilho dourado. E você diz: eu estou pronto para seguir o meu caminho de sucesso. Eu estou pronto para ir para o mundo, para colocar minha medicina no mundo. Eu estou pronto para levar todos os julgamentos dos outros, todos os dedos, todas as críticas, todos os olhares, não importa. Eu tomo o Senhor e contigo eu tenho forças. E eu sigo pelo meu caminho de autoconhecimento, buscando conhecer-me, buscando sucesso, quebrando barreiras, bloqueios, limpando com a tua força, grande Pai. Gratidão pela vida que o Senhor me deu. Gratidão pelas suas mãos. E agora você vai um pouquinho para frente e ele vem atrás de você. E ele coloca uma mão na sua nuca e uma na sua lombar. Você sente as mãos dele. E você vai recebendo uma força nas suas pernas. Uma força com leveza, com sutileza. Você vai ganhando um apoio. Como se você ganhasse essa força para seguir adiante. E fazer a diferença para você e para o mundo. Você se sente agora firme, forte, resiliente, resistente. Você recebe essa força. Você vai enxergando um Pai Sol, como se o sol fosse lá brilhante e você está seguindo em direção a ele, para o sucesso. Para o sucesso. Faz uma respiração profunda. Se despede de tudo isso com muita gratidão por essa força desse grande mês, desse grande ano, que é esses portais de abundância divina. Teremos 3 portais, hein? 8 do 8 do 8 nesse mês, gente. Aproveitem. Quem não aproveitou o primeiro, terá o segundo dia 17 e o terceiro dia 26. Yarro, respira profundamente, vai voltando. Gratidão profunda.